nós vamos falar sobre um tema muito interessante e aguardando a conexão, as pessoas entrando. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Voo. E eu vou pedir para vocês que entraram agora que esse aviãozinho que está embaixo envie um direct para alguém que você gostaria que assistisse junto com você. Então nós vamos hoje falar do sagrado feminino e a reconexão com a deusa Sofia. Quem está online, quem vai assistir esse vídeo depois pelo meu canal do Voo, pelo YouTube, todos os vídeos ficam gravados no YouTube, tanto aqui no Instagram, quanto no meu canal do Voo, no YouTube. Dê um like, compartilhe os vídeos, vamos fazer o canal do Voo crescer. No canal do Telegram tem o acesso aqui na bio, então quem gosta de participar de grupos é muito importante pela conexão que a gente faz, pelo link emocional que nós criamos. E hoje eu estava preparando o texto para poder conversar com vocês. E hoje é um dia muito importante, um dia muito especial, que nós comemoramos o Dia dos Mortos. Aqueles que fizeram parte das nossas vidas e que, em algum momento, eles nos deixaram. Chegou o momento deles deixarem o corpo e seguirem na sua vida energética, sua vida da alma. E hoje eu vou falar isso mais um pouquinho para frente. E hoje também é um dia muito, muito forte, numerologicamente falando. Hoje é o dia 2/11 de 2020. Nós temos 2222. O que isso significa, numerologicamente falando? Eu trabalho com mapas numerológicos, trabalho com essa parte de numerologia também. Eu tenho uma gama de terapias que eu trabalho. Isso tudo me auxilia no quê? No atendimento com o processo de coaching. Então, são muitas informações terapêuticas para que a gente possa chegar a um atendimento efetivo. E por que o dia hoje é muito forte? O dia hoje é regido por uma energia chamada de papisa, uma energia de sabedoria. Então, hoje é um dia regido pela nossa deusa Sofia. Então, por isso que eu queria comentar com vocês sobre essa numerologia e a somatória desses números todos. O resultado é 8. 8 na numerologia é um número muito forte. É um número que, se soubermos trabalhar esse número nas nossas vidas, principalmente quando vai fazer um mapa numerológico de alguma residência, de alguma loja, de algum momento da vida, o 8 é um número que atrai a prosperidade financeira. Então é muito forte, é um número muito forte e é um número que atrai. Então, quando vamos fazer o mapa numerológico de uma casa, de uma loja, de algum movimento e que esse movimento vai atrair a prosperidade financeira, nós somamos todos os números, somamos as letras e fazemos com que esse movimento dê 8. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esses antepassados também. Nós comemoramos hoje com muito sentimento aquelas pessoas que nos deixaram, que tiveram uma passagem nas nossas vidas. E eu acredito que esse tema tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje sobre o feminino. Boa noite, boa noite. Estão falando boa noite, eu tô sem óculos, mas eu vou falar. Sil Lopes, Juliana Silva, Lu, boa noite. Minha mãe tá aqui, a Badia, Bernadette,
Ceci, meu consultório é o número 44, ou seja, 8. Que legal. Então é isso. A Bá entendeu tudo. Que legal. E hoje nós comemoramos no mundo inteiro o Dia dos Mortos. E nós precisamos entender que essas pessoas deixaram um legado, né, energético. Eu vou falar em termos de energia e de vibração. Então, todos os nossos antepassados, que nós sabemos que as 24 sequências de antepassados, nós carregamos no nosso DNA toda essa energia da nossa família. Então é muito importante, e hoje eu me sinto honrada pela minha mãe estar me assistindo, porque eu vou falar sobre o pai e sobre a mãe. Então eu queria desde já reverenciar a minha devoção, o meu carinho por ela, o meu respeito e agradecer por ela ter me dado a vida, por eu estar aqui hoje conversando com vocês. E agradecer muito ao meu pai por ter me passado toda a informação que ele passou ao longo da vida dele e ter me ensinado muitas coisas, ter me deixado muitas coisas, e eu sou muito grata. Então esse é o primeiro sentimento que a gente tem que ter, com o quê? De gratidão por esses antepassados. Quando a gente reverencia os mortos, a gente tem que reverenciar a herança energética que eles nos deixaram e sabermos o quê? Agradecer. E nós, quando tivemos algum problema com alguém da nossa família, seja pai, mãe, avós, tios, irmãos, todo esse movimento envolve o quê? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre constelação familiar. E hoje, coincidentemente, eu abri a minha página e tinha uma pessoa falando sobre isso. E eu falei que era uma sintonia, uma sincronicidade muito grande, porque exatamente sobre esse movimento que nós vamos falar. Sobre esse respeito, sobre essa gratidão e sobre os problemas que nós atravessamos ao longo das nossas vidas. E que se a gente não resolver esses problemas em vida, a gente vai passar essa informação para os nossos descendentes. Então, eu queria só comentar brevemente, se vocês vivem repetições, situações repetitivas na vida, tipo relacionamento, trabalho, desavenças, problemas. Então, isso tudo o quê? São informações que a gente carrega da nossa herança genética. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, sobre o sagrado feminino, sobre quem nós somos, que energia que nós carregamos e o que nós precisamos entender para a gente poder modificar. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas enquanto a gente não entender o movimento que a gente precisa fazer. Então, o que eu falei do nascimento? Para nós estarmos aqui hoje, nós tivemos que ter a união do pai e da mãe, para que houvesse as nossas vidas, precisou-se haver uma relação sexual. Isso é a coisa mais normal do mundo. E existe um tabu até hoje de falar, nossa, eu não posso falar sobre sexo, eu não posso comentar isso. E o que mais atrai no mundo, o que é? É a sexualidade. O sexo, ele movimenta a vida de todas as pessoas, que estejam conscientes essas pessoas ou não. E a vida, o ser humano, ele só está vivendo hoje porque houve uma união entre um homem e uma mulher. Isso é fato, isso é verdade e é a coisa mais natural do mundo. Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós precisamos entender
a energia que nós carregamos. Nós precisamos entender quem foi ou quem é o meu pai e quem é a minha mãe. Qual a energia desse sagrado feminino e masculino que me gerou, que me trouxe? Há 2 anos atrás, eu tive o contato com um amigo que me deu um livro que se chama A Lei do Espelho. E essa Lei do Espelho, ela explica nitidamente os processos doloridos de sofrimentos que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então, para a gente começar a trabalhar com esse sagrado feminino que nós somos, a nossa live hoje, praticamente mulheres que estão aqui, e é muito mais fácil a gente trabalhar com mulheres, somente mulheres. Eu tô sem óculos, mas eu acredito que seja só mulheres. Eu não quero colocar o óculos porque eu vi que a luz bate na lente e fica aquele aro. Então, por que eu tô falando sobre isso? Sobre o sagrado feminino? Porque nós precisamos entender essas energias que movimentam as nossas vidas e qual foi a herança que nós recebemos, as informações que nós recebemos, essas crenças que foram passadas, mãe, pai. Vamos ficar só hoje no pai e na mãe, para a gente poder entender quem nós somos. Para que eu pudesse vir ao mundo, eu precisei ser concebida, precisou haver uma união sexual entre o meu pai e a minha mãe e me gerasse, me desse a vida, tá? Eu recebi a informação da minha mãe e do meu pai. Naquele momento eles trouxeram uma carga genética e uma carga emocional para minha vida. Na vida de todas vocês isso aconteceu. E eu queria muito que vocês pensassem nesse momento. Quem tem o caderninho do lado, anota. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? São essas duas pessoas, essas raízes que fizeram florescer essa árvore que eu sou? Essa força, o pai é a força, a mãe é o amor. Então, quem são essas duas energias que me fizeram viver hoje, que eu estou aqui hoje conversando com vocês e que me fez florescer? Então, quem é você? Quem é você hoje? Qual que é a herança do seu pai? Qual que é a herança da sua mãe? Pensa nisso com muito carinho. Se você está com o seu caderninho do lado, escreve. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quais são essas duas energias? Eu estou batendo nessa tecla porque é muito importante os próximos passos que nós vamos dar. Tá? Através dessa carga genética, dessas informações que foram passadas pelo nosso DNA, que está inserida em nós, nós carregamos o quê? Os sentimentos, as emoções, as memórias, as crenças, tudo é uma combinação energética. E hoje, assistindo a uma live de uma consteladora, eu pude perceber nitidamente o sentido que fazia nessa fala minha. Por quê? Quando nós estamos vivenciando sofrimentos na vida, seja familiares, seja de relacionamento amoroso, seja de trabalho, seja de falta de propósito de vida, seja de doenças sérias, isso tudo vem com o quê? Com uma carga. Tem uma carga emocional nisso. E tem as crenças que nós carregamos, que nós escutamos as informações dessas duas pessoas. Então pensa quem é meu pai e pensa quem é minha mãe, e agora pensa você, hoje. Quais são os sentimentos que precisam ser resolvidos dentro de você? Para e pensa.
Quais são esses sentimentos que precisam ser resolvidos? Quais são as dores que você carrega, as mágoas que você carrega, as informações? Sim, Ceci, pode ser, mas geralmente a força vem do pai e o amor vem da mãe. Mas pode ser totalmente possível, não existe regra na vida, existe o que? Um movimento energético. Se você sente isso, ou pode ser que naquele momento da sua vida possa ter havido uma inversão de valores. Muitas vezes as mulheres, elas encarnam essa força, por quê? Por falta de uma posição do pai e da mãe. Tanto que é muito interessante essa terapia de constelação, porque a gente consegue enxergar nitidamente as polaridades, as trocas de polaridade. Então a gente não vai adentrar nesse assunto, porque ele é muito profundo, mas é muito lindo ao mesmo tempo. Mas eu queria comentar isso com vocês. Legal, sim. E é isso. Como são os seus sentimentos hoje? E aonde estão bloqueados esses sentimentos? Quando a gente fala de amor, de sentir, como estão os sentimentos? Quando a gente fala de sentir, a gente coloca a mão no coração, porque é o órgão que representa e que tem uma ligação direta com os braços e com todos os meridianos que envolvem as emoções. Então, o sentir-se. Como você se sente? Como você se definiria emocionalmente falando? Quem é você para você? Hoje nós vamos falar da reconexão com a deusa Sofia. A reconexão com essa deusa a gente se faz através do coração, do que nós sentimos. Porque é a nossa alma, Sofia é a nossa alma. Então essa reconexão com a deusa, com essa deusa interna, com a nossa alma, ela se faz através do nosso coração, do altar do nosso coração. E tanto que a gente tem, dentro do método Voo de Sofia, um experimento onde a gente se reconecta com a deusa Sofia. E aí, o que eu coloquei aqui? Eu queria, na verdade, ler o texto para vocês, porque é lindíssimo, mas vai ficar muito cansativo. Quando a gente trabalha com sentimentos, a gente precisa prestar atenção quais são essas emoções que desencadeiam dores. Pensa um pouquinho. Eu tenho uma genética, eu tenho crenças que eu recebi, eu preciso trabalhar com essa força que eu sou, essa energia que eu sou, essa força feminina. Hoje nossa live é puro feminino, pura mulher. E qual que é o sentimento que você tem agora e que você gostaria de trabalhar? Eu vou ter que colocar o óculos e deixar ele. Eu vou colocar assim, sim. Quais são esses sentimentos que a gente armazena dentro de nós e que precisam ser trabalhados? Pensa nisso. Quando a gente trabalha com o feminino, com esse sagrado, uma live só não vai dar para falar disso tudo. Mas quando nós trabalhamos com o feminino, a gente trabalha com toda a nossa parte hormonal. Os hormônios femininos são diferentes dos hormônios masculinos. Então a mulher, ela tem uma força diferente da força do homem. Isso é fato. E quando nós percebemos essa força interna que nós temos,
quando nós sabemos usar dessa... Sim, Pedro, eu sei que não é. Só que hoje nós estamos falando sobre essa força do sagrado feminino. Os homens têm também. Nós somos as duas polaridades. Nós não somos somente o feminino e os homens também não são somente o masculino. Nós somos as duas energias. Só que hoje nós estamos conectando com essa energia do feminino. E seja muito bem-vindo, Pedro. E nós no feminino, as mulheres, elas têm essa força muito forte, principalmente pelo lado hormonal. E isso faz com que, quando nós estamos num processo de gerar um ser, quem já foi mãe sabe disso, quando a gente está num processo de gerar um ser, toda a nossa, o nosso campo vibratório, a nossa fisiologia e todos os nossos sentimentos e as emoções, elas se transformam, elas se transbordam. E quando falamos de geração, isso acontece o quê? Quando nós estamos gerando um ser, mas ao mesmo tempo isso acontece quando a gente está gerando um processo de transformação com o ser humano também. Então é um assunto delicado, um assunto lindo e um assunto muito profundo. Imagina, Pedro. Imagina, não tem que se desculpar. E agora nós vamos falar de um outro tema, pegando a deixa do Pedro, que o Pedro comentou sobre esse sagrado feminino. E hoje nós vamos falar sobre a intuição. A intuição é um dom que nós temos, um dom não só feminino. Os homens, eles têm essa conexão muito forte, e eu posso falar isso porque eu tenho meu filho é extremamente intuitivo, ele sabe se conectar com essa energia da intuição, e todos nós deveríamos prestar atenção na nossa intuição. Quem sente esse processo intuitivo forte? Quem sente essa conexão consigo? Quem escuta aquela vozinha falando com você? Fala, olha, faça isso. Nossa, eu tive uma ideia. Quem tem essa conexão forte com a intuição? Isso é uma delicadeza da nossa alma. Quando nós estamos em profundo estado de conexão com a nossa deusa Sofia, com a nossa alma, a intuição flui de uma forma mais fácil. A intuição, ela transborda. Eu, particularmente falando, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu presto bastante atenção no movimento energético da minha vida. Eu tenho uma sensibilidade extrasensorial grande. Eu consigo, às vezes, perceber coisas que as outras pessoas não percebem, enxergar coisas que as outras pessoas não conseguem. E eu tenho essa conexão muito forte com a minha alma. Eu tenho essa sensibilidade de perceber, de escutar, de quando eu estou dirigindo, eu presto atenção naquilo que eu tenho que fazer. De repente eu estou indo por uma rua e o GPS está falando, siga em frente. Eu tenho uma intuição que fala assim, não, eu tenho que virar para cá. Ou eu tenho que pegar aquela rua. Ou eu estou indo por um lugar e eu tenho que fazer essa volta. E isso todos nós temos. E a gente precisa prestar muita atenção na nossa intuição. Por quê?
Porque às vezes o mental, o dia a dia, a rotina, ela nos cega dessa habilidade que nós temos. E abrindo um parênteses sobre isso, hoje eu recebi um texto muito carinhoso falando sobre as bruxas. E eu vou fazer uma postagem porque é um vídeo muito lindo, muito bonito mesmo, de uma sensibilidade muito grande, faz todo sentido com a nossa Semana do Feminino. Falando sobre a sensibilidade das bruxas, que bruxas são pessoas que se conectam consigo mesmas. E as diversas culturas, algumas denegriram a imagem dessas mulheres sensíveis. Mas o que é ser bruxa? Nesse vídeo falava. São as mulheres que conseguem olhar a vida com um olhar diferente. Elas conseguem perceber a beleza nas pequenas coisas. Elas conseguem cuidar do outro de uma forma muito amorosa. E o feminino em nós, seja no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, ele transborda o quê? Nessa sensibilidade. E quanto mais a gente se torna sensível ao movimento da vida, sensível a essa movimentação energética que a gente vive, mais intuição nós temos. E isso faz com que a gente tenha o quê? A gente entre em contato com a nossa alma, com a conexão com o nosso corpo. Quem de vocês presta atenção no corpo, nas reações que o nosso corpo tem? Quando precisamos fazer alguma coisa, o nosso corpo responde fisicamente. Vou dar um exemplo. Existe uma situação que eu preciso resolver e às vezes o meu corpo diz assim, não vá. Isso é intuição? Sim. Mas o meu corpo fisicamente ele responde. Eu tenho uma conexão muito forte com o meu corpo. Por exemplo, eu preciso sair, mas o meu corpo diz assim, eu não quero sair. Quem de vocês sente isso? Quem de vocês tem aquela famosa o quê? Preguiça, que não é preguiça, mas é uma forma da gente se resguardar. Quem já sentiu isso? Prestar atenção nas sensações que o corpo tem, prestar atenção nos pensamentos, prestar atenção nas dores físicas, prestar atenção nas reações orgânicas que a gente tem. Quem de vocês já percebeu isso em algum momento da vida? Essa conexão com o corpo, essa conexão com o nosso bicho, eu chamo isso de bicho, o nosso instinto de preservação. Que isso tem muito a ver com o lado feminino do nosso ser. Como bem Pedro disse, não tem homem, não tem mulher, existe o lado feminino e o lado masculino. Quem de vocês já sentiu isso? Essa conexão muito forte com o nosso corpo. O nosso corpo diz o que a gente tem que fazer. O que vocês acham? Por exemplo, o nosso corpo, ele responde muito às emoções. E principalmente mulheres que foram violentadas, ou fisicamente, sexualmente, emocionalmente, mentalmente. Essas mulheres, esses homens, eles guardam traumas. E pelo simples fato da pessoa imaginar que ela vai sentir ou vai passar pela mesma experiência, o corpo sente. Por exemplo, existe uma situação de que você passou por uma experiência dolorosa em um relacionamento e você começa um outro relacionamento com uma outra pessoa.
Você olha aquela situação e automaticamente você se reporta à mesma situação que viveu no passado. O seu corpo, ele sente aquela mesma energia e por isso precisa o quê? Ser trabalhado na nossa alma, precisa ser trabalhado na essência. Sim, Kátia, com certeza, todos temos essa capacidade, sim. Só que precisa ser trabalhado, precisa ser sentido. Sim, e agora, Pedro, eu estou dizendo que são traumas, sim. É muito importante isso que você falou. Temos que ter cuidado de não confundir essa intuição com medo, com certeza. Então, e é aí que mora esse trabalho maravilhoso da gente se escutar, a escuta do corpo, o permitir-se sentir. Esse trabalho maravilhoso que a gente começa conosco, a gente começa sentindo as emoções e percebendo o quê? Eu volto à primeira fala, eu me demorei alguns minutos no começo, falando da herança do pai e da mãe, trazendo essas duas bagagens. É como se a gente entrasse na vida com duas bagagens. A gente traz a bagagem do pai, que a gente chama de força, e a gente traz a bagagem da mãe, que a gente chama de amor. E quando nós entramos na vida com essas duas bagagens, a gente traz isso para dentro de nós e precisa ser trabalhado. Então, no começo da live, eu me demorei um pouquinho falando sobre isso. Por quê? Porque no decorrer das nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente traz essa bagagem e a gente começa a tirar o que tem dentro dela. A gente precisa se alimentar dessas informações. E essas bagagens são carregadas do quê? De crenças. Então, se eu escutei quando criança que eu não era capaz, que eu não podia fazer as coisas, que eu não era suficientemente boa para resolver as situações. E isso foi me deixando o quê? Castrada. Então, quais são as emoções, os sentimentos que eu carrego? E isso precisa ser o quê? Resolvido dentro de mim. Como eu faço isso? Foi aí que eu falei que o texto, ele é muito lindo. Por quê? Porque ele diz assim, esses espaços seguros dentro de nós que nos permitem sentir verdadeiramente e liberar as emoções. Então são os processos do quê? Esse espaço seguro pode ser o quê? Pode ser um terapeuta, pode ser um coach, pode ser um círculo de apoio, podem ser amigos próximos ou até nós mesmas. E isso tudo que eu estou fazendo, essa grande volta, o sentir, o intuir, a conexão com o corpo, o permitir-se, essa postura toda que eu estou fazendo hoje, esses pontos todos, para quê? Para a gente entender o caminho do interno. Então não adianta eu somente expressar o que eu estou sentindo, falar. Por que eu venho batendo numa tecla tão forte? Vamos participar do grupo de mulheres do Voo de Sofia, que ali é um espaço onde nós vamos começar a trabalhar efetivamente. Então eu estou angariando essas pessoas, trazendo para mim o quê? Esse trabalho forte de toda semana estar fazendo uma live, de ter um grupo, de ter um processo terapêutico de transformação pessoal, de reconexão com a alma e com o propósito de vida. Então esses 4 pontos fundamentais desse espaço seguro, que pode ser com o terapeuta, com o círculo de mulheres, com amigos ou com a gente mesma. Então trabalhar com esses sentimentos, trabalhar com essa bagagem energética do pai e da mãe, trabalhar com o quê? Com essa conexão com o corpo, eu me perceber, começar a me perceber, olhar para mim e me permitir o quê?
viver de uma forma mais tranquila. Viver o quê? De uma forma mais calma. Isso tudo, esse permitir, vai entrar no quê? De você reservar um espaço para você, quer seja agora. Você está fazendo isso agora, você está aqui, você está ouvindo. É um processo terapêutico? Sim. Você está me escutando, você está me ouvindo. Você pode depois falar assim, eu preciso reservar um espaço para mim. Por quê? Porque eu preciso analisar toda aquela informação que a Alba passou. Cadê aquele caderninho? Escreveu no caderninho, poxa, eu senti isso, eu não concordo com o que a Alba falou, eu vou passar uma mensagem para ela no grupo do Telegram, quem tiver... Quem quiser acessar é só entrar na bio do Voo de Sofia, tá lá, grupo do Voo de Sofia. Eu preciso esclarecer alguma dúvida que ficou. A Alba falou alguma coisa, eu não concordo com ela. Vou passar uma mensagem. E aí você tirar um espaço para você. Eu tenho meu espaço. Todos os dias, na hora que eu acordo, eu sento e medito 20 minutos. Eu tenho a minha meditação que eu sigo há 21 anos. Essa meditação me faz o quê? Despertar a sensibilidade. Eu preciso sentir o meu corpo, eu preciso sentir a minha respiração, eu preciso ter contato com os meus sentimentos, eu não posso virar um ogro. Eu sinto, eu percebo. Nesse momento de meditação, eu esvazio a minha mente e me torno o quê? Receptiva a receber as informações desse campo astral maravilhoso que a gente vive, receber intuição, entrar em conexão direto com a fonte de sabedoria que eu sou, ter conexão com o meu corpo. Poxa, eu tô sentindo uma dor no meu corpo, o que que isso significa? Será que eu tô com muita raiva? Será que eu tô tensa demais? Mas o que que tá acontecendo na minha vida que eu tô tensa? Por que eu não consigo liberar essas emoções? Por que eu não consigo perceber essas situações que eu estou vivendo? E aí me permitir o quê? Me liberar disso. Liberar essas emoções que eu estou sentindo. Liberar esses sentimentos tóxicos. E aí com isso tudo, o que vai acontecendo? A gente começa a prestar atenção que a nossa vida tem sentido. E que não é uma rodinha do ratinho, que ele entra na gaiola e começa a rodar. A nossa vida tem um propósito. Todos nós viemos com um propósito. Só que muitas pessoas passam pela vida, muitos dos nossos antepassados podem ter passado pela vida sem entender o que eles vieram fazer. Só que nós hoje, a gente pode viver diferente, a gente pode levar uma vida diferente, a gente pode levar uma vida mais consciente, uma vida mais produtiva, uma vida com propósito, uma vida com real sentido. E é uma vida com sentido interno. Então eu faço o que eu faço porque eu gosto de fazer. Eu sinto prazer, eu me realizo como ser humano, eu sei que eu consigo tocar. E a sua vida, o seu propósito de vida? Você já entrou em conexão com esse espaço sagrado, com esse silêncio do seu ser, com esse sagrado feminino, esse útero espiritual que você vive? A deusa Sofia, essa reconexão com a deusa Sofia que nós estamos falando hoje, na mitologia, ela é filha da profundidade com silêncio. Então nós interpretamos isso como útero, a profundidade com silêncio. Então entre no útero da sua alma, mergulhe dentro de si, mergulhe dentro da sua essência, comece a perceber-se, sentir-se, conectar-se com o seu corpo e se permitir ser quem você é. Esse é o propósito que você veio fazer aqui nessa vida, ser você. E será que você já parou e pensou quem é você
que você veio fazer aqui? Você já parou e pensou sobre isso? Seu propósito de vida? E eu queria abrir um parênteses, deixa eu colocar o meu óculos. Deixa eu abrir um parênteses falando de propósito de vida. Há um tempo atrás eu fiz o meu mapa astral, que eu adoro astrologia, é uma ciência muito bonita. Eu tenho me esforçado para fazer o meu curso só que o meu é pela parte védica, mas eu estou entendendo que eu vou ter que fazer essa outra astrologia ocidental, porque tem muitas informações que pela védica a gente não consegue enxergar a astrologia. Mas por que eu tô falando isso? Hoje eu tô falando muito da minha vida, isso é bom, isso faz parte do meu lado sensível, do meu lado canceriano. E por que eu tô falando do meu mapa astral? O ano passado eu fiz o meu mapa natal e a minha revolução solar. Eu tive contato com esse mapa e eu pude entender muitas coisas. Que eu trazia uma facilidade muito grande para cuidar de mulheres. A minha vida inteira eu trabalhei como terapeuta. Então eu gosto e tenho uma facilidade para trabalhar com mulheres. E no meu mapa astral, na casa 3, mostra exatamente isso, que o meu propósito, o que eu vim fazer nesta vida, é trabalhar com as mulheres. Mas não é simplesmente trabalhar com as mulheres, é trabalhar fazendo essas mulheres entenderem o poder que elas têm. E a minha história de vida é uma história que faz muito sentido com esse propósito de vida meu. Por quê? Porque eu tive muitas situações delicadas na minha vida que me fizeram viver escondida durante muito tempo. E quando eu realmente decidi montar esse projeto Voo de Sofia, que eu fui entender a dimensão que esse trabalho alcança. E o mais interessante ainda é que esse ano eu fazendo a Revolução Solar, o que é Revolução Solar? É quando você pega a data do seu nascimento, do ano que você está. Então eu fiz dia 7 de julho de 2020. E o meu mapa astral desse ano é o mesmo mapa, ele está idêntico. Os dois mapas, eles são o mesmo, os planetas estão localizados no mesmo lugar, estão idênticos. 7 de julho de 2020 e 7 de julho de 1966. Isso é incrível, eu achei incrível. Então significa o quê? Que este ano, coincidentemente entre aspas, eu lanço o projeto do Voo de Sofia. Lanço o projeto inteiro. Eu comecei a fazer esse projeto ano passado. Em novembro ele estava pronto. Eu não consegui lançar em fevereiro, não consegui lançar em novembro, não consegui lançar em fevereiro pela pandemia. E agora eu vou conseguir fazer isso. Mas exatamente o quê? Para mostrar o quê? Que o meu propósito de vida é trabalhar com as mulheres. É trabalhar com a força e o amor dessas mulheres. E que eu tenho um compromisso de vida de trabalhar com essas mulheres, com as mulheres do Voo de Sofia. Então, por que eu dei essa volta toda? Porque eu quero muito que vocês que estão me escutando, que vão
assistir esse vídeo, comecem a trabalhar o quê? Com a sua profundidade, com o seu silêncio, com a bagagem que você trouxe do seu pai, com a bagagem que você trouxe da sua mãe. Começar a sentir quem é você, começar a escutar a sua intuição, começar a permitir-se sentir, sentir o seu corpo, sentir a sua energia, porque nós, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com seu propósito de vida, que você veio realizar na sua vida. O que você sente como missão? O que você traz de desejo de realizar na sua vida? Pensa, reflita sobre isso. Eu já trabalhei com muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Eu tenho uma bagagem de trabalhos que eu já fiz que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Gostava, passei por um leque de experiências terapêuticas, muitas mesmo. E eu descobri que o meu dom, o que eu faço de melhor é conduzir pessoas. Esse é o prazer que eu sinto. Então, quando eu estou fazendo isso, eu não trabalho, eu me divirto, eu sinto prazer, é uma alegria me realizar dessa forma. E você que está me ouvindo agora, o que você sente? Qual que é a sua melhor habilidade? O que você faz com muito amor e prazer? Pensa nisso, reflete sobre isso, que tem uma conexão, tem um link, alma, corpo, mente, energia, espírito. Reflita sobre isso. Quais são os 4 passos que você precisa dar para alcançar esse seu objetivo? Então agora, para a gente sair um pouco do falar e entrar para o sentir, entrar em conexão com os seus sentimentos, com o seu corpo, com a sua intuição, com a sua alma, eu vou propor um pequeno experimento. Eu gosto muito de experimentos porque eles nos tocam realmente a nossa Sofia, a nossa alma. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Se está no meio de outras pessoas, busque um lugar mais tranquilo. E nós vamos fazer um pequeno experimento de conexão, de reconexão com a nossa deusa Sofia. Lembrando que o tema do Sagrado Feminino vai nos acompanhar durante toda a semana. Então, todos os dias nós vamos ter alguma informação sobre isso. E se permitir se sentir no lado mais sensível do nosso ser, que é o nosso Sagrado Feminino. Então, busque um lugar tranquilo. Eu vou sugerir que você, se quiser deitar, tudo bem. Se você quiser permanecer sentado, tudo bem também. Então, feche os seus olhos e entre em contato com a energia da sua respiração. Vocês sempre vão me escutar falar sobre a respiração, porque eu trabalhei com yoga durante muitos anos e a respiração é a nossa conexão com tudo. Então respire, entre em contato com a sua respiração e comece soltando o seu corpo, soltando os seus pés, soltando as pernas, os joelhos, relaxando as coxas. Nas coxas a gente guarda muitas tensões, muitas emoções são guardadas nas coxas. Então solta a musculatura. Respira.
Relaxe os quadris, solte a tensão das suas costas, relaxe os seus ombros, solte a tensão nos seus braços, mãos, dedos, relaxe seu pescoço, tire a tensão da sua cabeça, solte a cabeça, movimente a sua cabeça. Relaxe a sua testa, mantenha os olhos fechados, solte as pálpebras pesadamente sobre os seus olhos. Relaxe as orelhas. Você já imaginou relaxando as suas orelhas? Existem partes do nosso corpo que a gente não tem noção do quanto retém as tensões. As orelhas precisam ser relaxadas. Sua boca, permita que o ar entre suavemente pelas narinas. Enche o corpo de ar e solte pela boca. Descanse. Inspire mais uma vez, enche o corpo de ar e solte pela boca. E leve a consciência da sua respiração para a região do seu umbigo. Enche a barriga de ar e solte. Imagine um ponto de luz na região do seu umbigo. Inspire e expire, leve a sua atenção para o centro das suas sobrancelhas. Imagine um ponto de luz nessa região. Inspire. Solte o ar. E agora leve a sua atenção à região do seu coração. A morada da sua deusa, o altar do seu coração. Enche o peito de ar e solte. E preencha esse lugar com uma névoa branca. Imagine uma névoa na região do seu coração. Essa névoa limpa todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. E você libera essa energia. Essa névoa limpa e desaparece. E você consegue visualizar na região do seu coração um ponto de luz. Imagine a cor que você mais gostar nesse local. E agora preencha esse local do seu coração com sentimento que te deixa feliz. Preencha com esse sentimento. Agora, observe o seu corpo. Como está o seu corpo? Ainda guarda tensões no seu corpo? Solte. Guarde a energia do sentimento que você depositou no seu coração. Agora dê uma ordem de comando para esse local do seu corpo, do seu coração. Diga mentalmente: eu me permito me conectar com a minha deusa Sofia. Eu me permito ser mais intuitivo. Eu me permito sentir-me mais. Eu me permito estar em paz comigo. Eu sou
a conexão comigo. Eu sou. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou. Eu sou o poder em mim. Mantenha a conexão com seu coração, mantenha a conexão com seu corpo, mantenha a conexão com a sua alma, com a sua respiração e lentamente comece a voltar, abrir os seus olhos, espreguiçar o seu corpo, entrar em contato consigo. Entre em contato com a sua energia. Como sempre, o assunto nunca termina. Esse assunto nós vamos continuar durante toda a semana, através de pequenos experimentos diários, através de uma conexão profunda com a sua alma, com a sua energia, com a sua força. E nós estaremos conectadas durante toda a semana através do nosso canal do Vô, com nosso Instagram, com o grupo do Telegram, com o Facebook. E a partir de agora, nós começamos um movimento intenso do método Vô de Sofia. Então fiquem atentos aos movimentos dessa semana. Nós abrimos com uma energia muito forte no dia de hoje, a energia 8, a energia do feminino, a energia do poder, da prosperidade. Essa semana os trânsitos astrológicos estão muito fortes, eu acompanho todos os dias esse movimento astrológico. Então é uma semana de estarmos atentos a essa conexão vibratória dos planetas, essa conexão com a nossa alma. E eu queria deixar esse recado. Teremos uma semana energeticamente muito tensa. Então, conecte com a energia de quem é você. Conecte-se com a energia do seu coração. Conecte-se com a deusa do seu coração. Então a mensagem era essa. Eu espero que vocês tenham absorvido a informação. Às vezes é uma informação que precisa de uma segunda passada no vídeo para entender o movimento que as palavras têm. Então era essa a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Si. E nos vemos na próxima semana com mais uma live, mas fiquem atentos durante toda a semana que nós vamos ter outras movimentações.